trabalhadora. E como eu estava falando, de um lado estava Jesus. Veja que ela preparou o corpo de Jesus para ser crucificado por mim e por você. Veja que ela chegou, claro que a Bíblia não relata bem como foi, mas a série The Chosen, ela mostra como pode ter acontecido. Ela chegou no lugar, as pessoas se espantavam o quanto ela estava gastando. Ela foi com aquele vaso de alabastro, com aquele perfume que era muito caro. Vocês viram que dava mais ou menos a 1 ano de trabalho. Quanto que dá 1 ano de trabalho teu? Junta os 12 meses aí. Você entende o espanto das pessoas? De um lado, o fariseu, um religioso, que dizia que amava a Deus, dizia que adorava a Deus. Coloca para nós aqui, Lucas 7:37. Que dizia que seguia a Torá, dizia que era, vamos dizer assim, uma pessoa que de fato amava a Deus, mas ficou espantado. Você viu que ele pegou e colocou o pano no rosto dele, e eu creio que ainda na situação foi ainda pior. Ele pegou e começou a dizer: não, como assim? Isso aí não provém do nosso Yahvé, do nosso Deus. Do outro lado, uma pessoa, eu falei ali para o Gabriel, se não Judas, sempre Judas, né? A desculpa dele: não, isso aqui seria melhor entregar para os pobres, né? Seria melhor fazer uma justiça própria. Mas no fundo, todo mundo sabe que a intenção dele não era fazer uma justiça própria. Todo mundo sabe que ele era apaixonado por Deus. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Hoje à noite, ou se todos os domingos do teu ano, você dizer assim, ó: todos os domingos eu estive na igreja. Algumas pessoas vão te chamar de fanático, algumas pessoas vão te chamar de louco. Mas se você falar todos os dias, vamos usar um exemplo, um trabalho aqui de Chapecó, um mercado ou um shopping, todos os dias eu estou trabalhando lá, você vai ser aplaudido pelo mundo ou não? Vai ser aplaudido. Você vê que o coração do mundo é como o coração de Judas. É mais proveitoso ficar focado em coisas que não são proveitosas no mundo espiritual do que uma pessoa que de fato está apaixonada por Cristo. E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de uma pessoa que não importava o que custasse, quanto custasse, o que as pessoas iam dizer. Imagine ela chegar num lugar onde ela não foi convidada. Imagine você chegar numa casa que ninguém te chamou, você chegar demitido lá, e você vê o teu amado, você vê uma pessoa que você ama, naquele caso era Jesus, e você se doar por aquilo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder daquilo que aquela mulher fez. Quantos já choraram na presença de Deus? Ei, levanta a tua mão. Quantos já choraram? Eu quero ver. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual que foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Alguns vão dizer semana passada, outros vão dizer há 1 ano. Eu fico muito preocupado quando eu deixo de chorar na presença de Deus, quando passa de 1 semana, quando o meu coração começa a ficar duro, quando eu começo a pensar com as minhas perspectivas humanas próprias,
Aí a gente já começa a virar mais julgador, a gente já começa a virar mais apontador, a gente já começa a questionar mais a Deus e não obedecê-lo, não é assim? Para você entender o quão grave é uma pessoa orgulhosa, é que Deus criou o inferno. Nossa, Mateus, Deus criou o inferno? Sim, a Bíblia fala, Deus criou o inferno. Satanás não manda nem na casa dele, para você ver o poder do nosso Deus. Eu sempre gosto de dizer que o diabo é o diabo de Deus. Tudo que acontece, ele precisa pedir permissão para Deus. Claro que Deus é justo, até com Satanás. Deus trabalha com legalidade, Deus não trabalha com... nasceu o Gabriel aqui, foi um descuido meu. Não. O que acontece na terra, dentro do livre-arbítrio do humano, tem o aval de Deus. Mas você vai dizer, mas Mateus, quantas coisas injustas dizem que acontece. Mas pensa comigo, se Deus não desse o livre-arbítrio para você, que amor seria esse? Que Deus criasse pessoas, um robozinho. Eu amo a Deus, eu faço assim. Apesar que tem alguns religiosos que são assim, né? Que amor é esse? Entende como Deus, ele te dá essa liberdade para você ser quem você é na presença dele? Isso é amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, como a palavra de Deus diz, aonde há o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você pode falar paz do Senhor, você pode falar bom dia, boa noite, você pode falar pode crer, você pode falar o que for. Você é quem você é na presença do Senhor. Por isso que quando foge daquilo que o religioso está acostumado, ele se revolta. Não, mas eu aprendi a seguir a Deus assim. Deus é tão grande para a gente colocar Ele dentro de uma caixinha, dentro do nosso jeito, da nossa maneira, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. E é tão bom você ser apaixonado por Jesus. É tão bom você ser apaixonado por Jesus. Uma pessoa apaixonada por Jesus, ela tem um primeiro fato que é comum entre essas pessoas. Quando Deus pede algo, ela prontamente vai e faz. Quando Deus te pede algo, por mais simples que seja, você questiona ou você cumpre? Tá me entendendo? No culto retrasado, ainda quando nós estávamos lá, eu estava falando sobre ser generoso. E na mesma hora o Espírito Santo, enquanto eu estava pregando, como a Larissa falou aqui antes, a mesma palavra que serve para vocês, serve para mim, muito mais para nós que estamos pregando. O Espírito Santo falou, então vai e faz agora. Aí tudo que entrou na oferta, a gente pegou e abençoou uma pessoa. E no outro dia Deus veio com uma causa e resolveu para nós. Sabe por que eu estou contando essa história, esse testemunho nosso? É porque às vezes tem coisas que Deus te pede que você fica pensando 10.000 vezes. Você tem às vezes uma mente religiosa como aquele fariseu, e também às vezes uma mente apaixonada por outras coisas como Judas. Você fica, não, mas eu aí penso isso, penso aquilo. E eu vou falar para você, isso é tão grave que Deus criou o inferno para pessoas orgulhosas. Você sabia que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu? Meu Deus, ele quer me colocar medo. Não quero colocar medo. É tão grave para Deus, para você entender isso. Quem rejeita o amor dele, o amor que foi que ele se fez carne, morreu por mim e por você. Ele poderia muito bem fazer como com Noé, não,
vamos de volta jogar água ou fogo ou o que for, a gente começa do zero, dá um reset no mundo. Não, mas ele falou: dessa vez eu vou pagar o preço, eu mesmo vou lá. Deus é soberano. Eu não sei porque que eu estou indo para esse outro lado, mas o Espírito Santo está me levando. Deus é soberano. E geralmente quando Deus começa a falar assim, é uma das últimas oportunidades para pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu falo com muito temor e tremor o que eu estou falando essa noite. Não brinque com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque Ele é um Deus de fogo, de amor, de transformação, de paz, de alegria, mas Ele é um fogo consumidor. O Espírito Santo, Ele te ama tanto que Ele fez de tudo para te resgatar, mas o desprezo a um preço muito forte. Mas nós vamos falar sobre o choro, sobre o poder de se entregar como essa mulher se entregou. Mas antes disso, se coloque de pé, que eu quero orar pelo teu dízimo, pela tua oferta. Mateus, eu já dei, não importa. Eu quero orar pela tua vida financeira agora. Isso faz parte do culto. Cultuar a Deus é com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Amém? Levanta a tua mão direita. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida financeira, Pai. Se como eu e mais pessoas aqui precisavam de uma resposta no outro dia, Pai. Se alguém entrou aqui, Pai, preocupado com, quem sabe, o boleto, preocupado com o pão de cada dia, Pai, agora, Espírito Santo, acalma o coração dela e mostra que o Senhor é maior do que Mamon, que o Senhor é maior do que qualquer outro Deus, Pai. Nós pedimos essa noite, se manifeste nessa área da nossa vida, Pai. O Senhor é sempre bom, o Senhor é perfeito, maravilhoso. Amém? Se você tem o teu dízimo, a tua oferta, pode trazer aqui, ou tem o Pix aqui na tela, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Pode se assentar, meu querido. Feche seus olhos um minuto. Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua glória, a tua vontade, Pai. Nós sabemos que o choro, muitas das vezes, Pai, é melhor do que uma oração escrita, uma oração decorada, Pai. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa transmitir para nós, Pai, como o Senhor usa as adversidades, como o Senhor usa o choro, mas também como o Senhor recompensa aqueles que sabem doar o seu coração na tua presença, Pai. Nós somos uma geração, Espírito Santo, que não sabemos lidar com a perspectiva, que não sabemos lidar com o dia de amanhã, Pai. Mas nessa noite nos ensine, Espírito Santo, a saber lidar com tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você concorda comigo, diga amém. Amém? Glória a Deus. Como eu estava falando, quem de nós já não chorou na presença de Deus, né? Por mais a pessoa mais durona aqui no nosso meio, se você apertar uma área dela,
pode ser mais velha, mais nova, o que for, se você apertar uma área dela, você vai ver que ela tem um ponto fraco emocional. E Deus, Ele sabe o preço do choro. Veja que às vezes, por causa dos problemas ou por causa que alguém nos feriu, a gente acaba se blindando, se fechando, né? Às vezes por situações, geralmente uma pessoa que lida por a sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, ela é mais durona, ela não consegue demonstrar sentimento. E geralmente isso é passado de geração em geração. A pessoa ela até tenta amar, às vezes o seu filho, ela não foi amada pelo seu pai, ela tenta amar o seu filho, mas não consegue porque ela não aprendeu aqui. Ela não consegue se comportar como Deus deseja que nós se comportamos entre irmãos. Hoje, se você pedir às vezes para uma pessoa falar assim, fala um eu te amo, principalmente para nós homens, já, né, João, não é assim? Ou às vezes nem fala, ou às vezes até mesmo uma mulher, para falar para os filhos, já não é mais natural isso. Mas eu vou falar para você que isso pode ser normal para você, mas isso não é bíblico. Não é bíblico, porque Deus criou filhos para andar em unidade, para dar em amor. Você vai ver um serial killer, um assassino. Até aconteceu esses dias lá no Rio Grande do Sul. Você vai ver que uma pessoa assim nunca ouviu um eu te amo, nunca de fato se desprendeu do sentimento que ela teve. É ou não é? Isso não é nem bíblico que eu estou falando, isso já é, a ciência diz isso. Toda pessoa com dificuldade com outro humano, ela não foi amada do jeito que precisava ser amada. Imagina se ela não consegue se relacionar com outras pessoas, como ela vai se relacionar com Deus? E eu vou falar para você, uma pessoa que se converte a Jesus desse jeito, ela é pior do que o diabo. Como assim, Mateus? Pior que o diabo. Porque ela começa a fazer as coisas para Deus, não por amor, mas por medo. Porque antes ela fazia algo para o pai, para a mãe dela, porque ela tinha medo da consequência daquilo. E quando você vem até Jesus por medo, não vai dar boa. Porque quando alguém irá perto de você, você vai tentar matar essa pessoa. E quando eu digo, não é matar literalmente. Apesar que a gente teve casos na história aqui de líderes de seita que falavam em nome de Jesus, que falavam, Jesus vai voltar amanhã, sendo que a Bíblia fala que ninguém sabe quando o Filho do Homem vai vir. E eles pegaram, e lá nos Estados Unidos aconteceu isso, uma comunidade pegou a mando desse líder dessa seita, falando em nome de Jesus, e todos tomaram veneno, porque eles acharam que aqui era a vontade de Deus. Você vê que, mas não tem nada a ver. Essa palavra Satanás ama muito, nada a ver. Você falar em nome de Deus
sem entender quem ele é pior do que o diabo. É pior, porque pessoas vão vir até você com uma expectativa, com uma maneira, com um jeito, esperando algo bom, mas você não vai carregar o amor de fato. Por isso que eu tenho dificuldade com pessoas, até mesmo com pastores, que tratam todo mundo mal, que não conseguem dizer eu te amo, que não conseguem reconhecer o seu erro, que não conseguem pedir perdão. Para mim, essa pessoa pode ter um título, mas ela nunca se converteu de fato. Está me entendendo? Porque o perdão, ele é um presente divino. Nenhum de nós aqui merecemos o perdão. Nenhum de nós aqui merecemos ser amado. Mas Jesus conquistou isso para mim e por você. Você precisa entender o poder que tudo isso tem. Eu estou brigando aqui com o meu notebook porque ele travou, mas agora deu certo. Você precisa entender que dentro da sua família não é normal e dormir sempre brigado. Não é normal discórdia, contenda, não é normal. Mas para mim é normal, Mateus. Mas não é bíblico. E tudo que não é bíblico, Satanás aplaude. Tudo que não é bíblico, Satanás assina embaixo e diz: uau, está comigo. Todas as noites eu tenho como costume, eu, a Larissa e o Enzo, de pedir perdão e dizer eu te amo. Até quando eu e a Larissa, a gente está brincando de brigar assim, fazendo alguma brincadeira, o Enzo, que não é acostumado com isso, ele já se sente mal. Por quê? Porque o ambiente normal que ele vive é um ambiente de amor. Você viu como nós se acostumamos com o ódio, com a contenda, e achamos que isso é normal? Nós precisamos desgarar da cultura daqui da terra e às vezes desgarar da cultura da nossa família, porque a cultura do céu é a que dá certo. Quando nós se alinhamos com o pedido de perdão, quando o Gabriel me fere e eu corro lá pedir perdão para ele, nós se acertamos, o nosso relacionamento com Deus é bem mais fácil. Eu fico menos julgador, eu não fico, o Gabriel errou, eu fico assim, você errou, você vai para o inferno. Aí descemos do sermão do monte, né, das bem-aventuranças. Em vez de você olhar para a trave do outro, vai olhar a tora que está no teu caminho. Porque quando a gente aponta um dedo, né? Isso aqui não está na Bíblia, mas eu aprendi não sei com quem. Olha quantos que ficam para nós. Está entendendo? Isso é sério, porque a primeira coisa, o primeiro mundo não foi de Adão e Eva, foi de Satanás. Satanás era um anjo perfeito, lindo. E o pecado dele não foi porque ele estava fazendo, que sei lá, um assassinato. Qual um pecado que te escandaliza aí? Alguma coisa errada que te escandaliza? Pensa na cabeça. Não foi isso que você pensou. O pecado dele foi o orgulho. Esse é o pior dos pecados, essa é a raiz do pecado. Isso que destruiu a humanidade. Ele quis se colocar no lugar de Deus. E se nós conseguirmos alinhar o nosso coração, pedindo perdão para a nossa família, vivendo em unidade, vivendo em amor, com paciência um com o outro, nós vamos entender quem Deus é. Nós vamos conseguir chorar na presença de Deus. Não só com vitimismo,
mas também entendendo que nós precisamos da graça redentora do Pai. Salmos 56:11, 56:8. Acho que foi Deus que deixou travar aqui, porque Ele queria que eu liberasse algo. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Olha só que loucura. Lembra daquela lágrima que você deixou aos pés de Jesus, assim como aquela mulher? O que nós vimos toda aquela cena? É porque aquela cena retratava uma pessoa que foi chorar aos pés de Jesus, nem aí com as circunstâncias ao redor. Não adianta você ir chorar, se lamentar na presença de Deus como vítima. Não adianta você chegar na presença de Deus assim: Deus, estão me perseguindo, Senhor, ó soberano e altíssimo Pai, querem me matar, querem isso. Não adianta. Quando nós se colocamos na presença de Deus, é sério, mas todos nós já fizemos essa oração, né? Quando nós chegamos na presença do Senhor, reconhecendo que mesmo certo na história, nós se colocamos como o errado, nós fazemos como Moisés. O povo tinha idolatrado aquele bezerro de ouro, mas ele voltou na presença de Deus e falou: Senhor, lembra quem o Senhor é, e lembra que o Senhor é misericordioso. Ele poderia muito bem chegar e dizer: não, mata aquele povo mesmo, Deus, aqueles rebeldes, aqueles mula de Balaão. Você está entendendo a oração eficaz, as lágrimas derramadas aos pés de Jesus de fato? A Bíblia fala que nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós não sabemos pedir, e hoje você está aprendendo a maneira certa. Ah, Deus, mas você não sabe o que fizeram para mim, você não sabe o que eu já passei. Nós poderíamos ficar aqui, eu vou contar a minha história, você conta a tua, nós vamos fazer o show da lamentação. Vamos ganhar do profeta Jeremias. Mas o que vai trazer de solução isso? Veja que Deus é tão perfeito que Ele não foca no problema. Quando você vai até Jesus, quando você vai até a cruz e você se coloca até Ele, Ele não fica te chamando seu pecador, Ele não fica apontando seus pecados. O Espírito Santo, ele te constrange, sim, ele começa a te lembrar algumas coisas que você precisa mudar, sim, mas ele não fica te acusando, porque ele está focando na solução do problema, que é a cruz. As pessoas hoje no nosso mundo preferem depender de tudo, menos da solução do problema. Nós não precisamos nada além de Jesus, por isso que ele disse: busque o meu reino, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas Mateus, eu tenho feito tudo que você tem falado para mim, e mesmo assim eu não tenho tido resultados. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais são como uma gestação. Claro que hoje
Nós temos a ultrassom, nós temos as coisas que a gente pode ver, né? O nenê nascendo na barriga da mãe. Mas quando isso foi registrado na Bíblia, isso não existia. Assim como nós não sabemos como um osso se forma, hoje tem a ultrassom, né? Mas vamos dizer que a gente não sabe, só para você entender. Assim são as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. A gente vê lá a barriga da mãe com 1 mês, está num tamanho. 4 meses, está outro tamanho. 7, 8 meses, opa, está quase nascendo. E adianta a mãe ficar ali olhando para a barriga, dizendo assim: nasce, 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 nasce. Vai nascer em 1 mês? O que ela tem que fazer? Cuidar do pré-natal, se alimentar bem, dormir bem. Vai adiantar a mãe ficar ali: vai, 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 vai. Ou se não sair o nenê: ai, o nenê não me ama, ele não quer sair. Apesar que a dor dá vontade, né? Você está me entendendo? Eu estou usando uma situação para você entender como é as coisas espirituais. Vai demorar 9 meses, mas depende de como você vai tratar dessa gestação. Vai doer, mas quando nascer, quando vir, vai ser lindo. Está entendendo? O problema é que nós somos a geração micro-ondas. Nós queremos chorar na presença de Deus, fazer que nem eu fazia quando eu ia para a igreja. Eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Eu via o pai ali orando com os irmãos da igreja. Eu via todo mundo chorando. Eu pegava, mas eu estava chorando. Claro que eu tinha uma atitude inocente, mas às vezes nós chegamos perante Deus com um coração falso. Não, Deus, você não sabe o que estou passando. Pera, você vai querer dizer isso para Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente? Você pode enganar todo mundo, mas quem engana Deus? Antes de você pedir, Ele sabe o que você vai pedir. Ele sonda as intenções mais profundas do teu coração. Ele sabe de tudo. Por isso que às vezes você não vai precisar falar, mas o teu choro, a tua lágrima vai valer como se fosse 1 milhão de palavras. Primeira coisa, nós precisamos entender que o relacionamento ao nosso redor, com a nossa família, com o perdão, com o te amo, afeta o nosso relacionamento com Deus. Segunda coisa é ir com verdade até Ele. Não precisa fazer vãs repetições, que nem Jesus disse. Não seja como os escribas, como os fariseus, que vão nas praças com oração decorada. Seja quem você é. Seja de fato verdadeiro. A mulher samaritana pediu para Jesus: Jesus, aonde devemos adorar? É nos templos? É nos montes? Jesus disse: é chegada a hora que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está me entendendo? Ah, mas você não sabe. Ai, as pessoas são muito falsas comigo. Para de focar nos outros um pouquinho. Foca em você e Deus. Foca no teu relacionamento com o Espírito Santo. Claro, você vai pedir paciência para Ele
Ele vai enviar algumas pessoas que te tiram a paciência. Esses dias, acho que foi tu, né, Gabriel? Pediu para Larissa. Mateus é sempre calmo assim, paciente. Eu já falei, meu Deus, agora que vão descobrir. Agora! Ela e ela. Sim. Eu aprendi que o nosso coração precisa estar próximo do Pai. Eu não posso perder o meu relacionamento com Ele por causa das adversidades desse mundo. Até porque Ele não disse que ia poupar as adversidades. Em Gênesis 21:15, a palavra de Deus nos conta sobre a história de Ismael e Agar. Abraão e Sara receberam uma promessa de ter um filho. Eles eram estéreis. Deus falou assim: olhe para a areia do mar, essa vai ser a tua geração, simbolizando a nação de Israel. Agora olhe para as estrelas, assim será também a tua geração, simbolizando aqueles que iriam se tornar nação santa, geração eleita através de Jesus. E nesse meio tempo ele quis acelerar a promessa de Deus, ele quis atrapalhar os planos de Deus. Sara falou para ele: vai lá e pega a nossa serva Agar e tem um filho com ela. Deus tinha pedido? Não. Veio desse relacionamento, veio Ismael. Depois que Isaac nasceu, isso criou um problema entre Agar e Sara. O problema porque Abraão não soube esperar a promessa. Mas veja como Deus é misericordioso, que mesmo com os nossos problemas, resumindo no português, as nossas, é isso que você pensou mesmo? Deus vem e resolve as coisas para nós. A história conta que Sara, depois que Isaac nasceu, falou para Abraão: Abraão, pegue Agar, pegue Ismael e expulse do nosso meio. Imagine, eles viviam em tendas no deserto, no deserto lá no ocidente, ia falar Israel, mas ainda não tinha nação. Imagine uma criança de colo e uma mãe andando. A Bíblia fala que eles estavam tão já com fome, sem nada, que Agar e Ismael, um momento ela pegou Ismael e colocou num lugar para a criança morar, e ela saiu de perto para não ouvir o choro. Quem causou o problema? Abraão. Deus não queria aquilo, mas Deus foi e resolveu o problema de Abraão. A Bíblia fala que o choro de Ismael subiu até a Deus, e Deus mandou um anjo pessoalmente lá para cuidar de Ismael.
Você não sabe, Ismael é o pai da Palestina. Por isso que até hoje, pelo problema que Abraão causou, Israel, que veio de Isaac, Ismael da Palestina. Como assim, Mateus? Essa guerra que você está vendo lá em Israel, em Gaza, a briga é de família, antiga. Deus está dizendo então que por mais que eu ere, se eu me arrepender, se eu de fato eu chorar, Deus resolve os meus problemas. Sim. Aqui nós temos uma situação. Isaías 38:2 fala sobre o decreto de morte do rei Ezequias. Imagina alguém chegar como profeta na tua vida, assim como Isaías chegou para o rei Ezequias e dizer assim: ó, arrume a tua casa, que daqui tantos dias você vai morrer. O que você faria? Já parou para pensar? A Bíblia fala que o rei Ezequias, quando Isaías saiu de lá, ele se virou para a rede. Lá na sua cama, ele começou a chorar na presença de Deus. Ele começou a fazer como Moisés. Moisés lembrou para Deus. Olha que audácia de Moisés, né? Você tem coragem de orar assim? Lembra quem você é. Ezequias começou a orar e chorar na presença de Deus. Lembra que eu fui fiel a ti, Senhor. Lembra que eu fiz de tudo para não desviar o teu povo do teu caminho. O choro sincero, a oração chegou até Deus. E Deus falou com Isaías, que estava no meio do caminho voltando, e falou: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vou acrescentar para ele mais anos de vida. 2 homens, Moisés e o rei Ezequias, que mudaram um decreto de Deus pelo seu coração quebrantado. Está entendendo? A Bíblia fala que Deus não resiste um coração quebrantado. Sabe por que uma pessoa não consegue chorar, não consegue demonstrar sentimento para com os outros e muito menos para com Deus? Eu não sei você, meu querido, mas eu sou chorão. Eu estava ali no lado da caixa, vendo aquela mulher demonstrando o seu amor para com Jesus, por mais que seja encenação, mas o meu coração já estava ali, chorando. Antes do culto, aqui às 6 horas, nós temos o costume de orar. Eu estava chorando nesse altar. Ah, Mateus, é porque você está triste? Não, é porque eu amo a presença dele. Às vezes também nós vamos chorar por tristezas. Que eu vou falar uma coisa para você. Às vezes tem pessoas que preferem tirar a foto do perfil, postar lá a hashtag triste, mas não tem a coragem de chorar na presença do Senhor. Veja como nós vivemos em dias que o amor se esfriou, mas a gente é bom para usar esse versículo para falar às vezes dos outros. Mas e o nosso amor que se esfriou? Como a gente tem tratado os outros? Como a gente tem tratado o nosso Pai? Me desculpe, se você me provar na Bíblia que você está certo naquilo que eu vou dizer agora, tudo bem. Quais são os 2 maiores mandamentos que a Bíblia fala? Amar a Deus sobre todas. Repete bem alto: sobre todas.
E o próximo como? Não, Jesus, hoje eu não posso fazer porque eu tenho que fazer tal coisa, tá? Não, Jesus, hoje eu não posso porque eu sou mais importante. E depois o amor se esfriou. Você está vendo? Você está me entendendo? Quão triste vai ser, meu querido. Quem sabe Deus vai colocar esse culto lá no telão do céu no dia do juízo final. E vai dizer: ei, eu falei para você, você precisava me amar. E você decidiu fazer outras coisas. Não é uma questão de religião, porque Deus não criou nenhuma religião. Deus criou filhos apaixonados. Mateus, mas é difícil. É difícil dizer um eu te amo, é difícil chegar na presença de Deus e chorar. Sabe por que está sendo difícil para você? Porque você não tem praticado isso. Se alguém vem te ferir, seja o primeiro. Se ninguém diz eu te amo dentro da sua casa, seja o primeiro. Ah, Mateus, o que vão pensar de mim? Sim, reputação própria. Isso se chama orgulho. Veja como Satanás, ele é sutil. Ele começa a tirar as coisas simples que Deus colocou na nossa vida, que não são simples, que fazem um efeito sobrenatural. Sobrenatural. Ah não, Mateus, mas eu amo a Deus. E o que você faz para obedecê-lo? Você está me entendendo? Não. Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Já viu aquela frase lá que o papagaio... Imagine você entrar num relacionamento que a outra pessoa que está com você diz: não, eu amo fulano de tal, mas não mostra com atitudes. Você não concorda comigo que o amor é recíproco? Se Deus te ama, despejou tudo sobre você, o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo. É amá-lo. O apóstolo Paulo fala: não resistam ao Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é amor. Ah, Mateus, amor é só de mãe. Ensinado Satanás. Nenhuma mãe consegue amar o seu filho sem que Deus esteja dentro. Nós precisamos depositar essa colheita de amor, aliás, essa semente de amor, essa semente de lágrimas aos pés da cruz, essa cultura de rendição a Jesus. Salmo 126, 5 diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou seus frutos. É tão bom, né? Você fazer algo com honestidade, você fazer algo da maneira certa. É bom ou não é? Quando o resultado chega. Mas agora, quando você faz as coisas errado, você tem até vergonha de contar para os outros.
O resultado pode até chegar. O resultado pode até chegar. Mas você precisa entender que frutos duradouros só vêm através da verdade. 2 Coríntios 4, lá no verso 16, para mim terminar. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos nos a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Eu vou usar o exemplo de volta da gravidez da mãe. Eu não sei como é que é, mas deve ser dolorido demais na hora do parto. Mas eu também tenho certeza que nenhuma mãe, depois que tem os seus filhos no braço, vai conseguir dizer assim: não, eu acho que seria melhor não ter passado a dor. Eu acho que seria melhor que você não tivesse nascido. Não é verdade? Apesar que o nosso mundo hoje, mas eu estou falando de coisas normais, não de coisas macabras. Porque se você pegar hoje uma criança de 2, 3 anos, 1 ano, você vai ver que se ela viver em um ambiente de amor, ela não vai ter prazer na maldade. Mas agora, se ela cresce em um ambiente que o pai e a mãe não sabem dizer eu te amo, só amaldiçoa, só destrói, essa criança, infelizmente, tem grande possibilidade de virar o próximo serial killer. Ah, Mateus, mas a culpa é de Deus. Por que que Deus deixa um assassino entrar numa creche e matar crianças? Ah, é? Além de nós errarmos, Deus quer que a gente quer que Deus venha e assuma a nossa responsabilidade, o nosso dever. Está me entendendo? Eu quero deixar essa palavra para você essa noite. E eu quero que você se porte de outra maneira. Claro, não estou te obrigando a nada, mas perante Deus e perante a sua família. Você não precisa sair daqui agora dizendo para todo mundo lá na rua: ô, por um estranho, eu te amo. Te amo. Apesar que eu já fiz isso algumas vezes. Quando o Espírito Santo fala, mas você não precisa. Só começando pela tua casa, pela tua família. Volte daqui 1 ano falar comigo. Se você praticar essa semente e orar perante Deus de verdade, com o coração arrependido, não adianta você passar 1 hora na presença de Deus com vãs repetições. Mas agora, se você ficar lá 10 minutos na presença de Deus chorando, entregando teu coração de verdade, é outra coisa. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que você possa levar essa verdade para o teu coração. Eu vou colocar uma canção e eu quero orar por você. Porque tem coisas, meu querido, a palavra de Deus diz que
Os profetas clamavam para que Deus transformasse vim para adorar-te. O coração do povo de Israel, que era duro, em um coração amável às coisas de Deus. Tem coisas que você pode praticar e ir fazendo, mas tem coisas que você precisa ser liberto. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você quiser cantar essa canção, que essas palavras venham a ser verdade para ti, não só uma canção. Se faz tempo que você não chora na presença de Deus, agora é o momento. Tua beleza me leva a adorar-te. Presta atenção nas letras. Contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se Declare com uma verdade no teu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, faço isso em memória de mim. Isso é o meu sangue. Esse é o símbolo da nossa aliança. És totalmente amável, Totalmente digno. Jesus também disse: é chegado a minha hora. Vocês serão dispersos. vim para prostrar-me, vim para dizer Vocês vão sofrer perseguições. Vocês serão como ovelhas no meio dos lobos. totalmente digno, tão maravilhoso Mas isso será necessário para que nós venhamos reinar junto. Jesus foi até o inferno e roubou a chave da morte de Satanás. Porque até então ele tinha
o poder que foi dado por Adão e Eva através do pecado. Hoje você tem o poder da escolha, da renovação da aliança, da reconciliação. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz o que você pode fazer hoje. Vim para adorar-te. Pai, nós não viemos para ver mais um culto. Nós não viemos, Espírito Santo, para esperar mais um domingo passar, Pai. Nós viemos aqui, Pai, para se entregar a Ti, para cultuar de fato e adorar a Ti, Senhor Jesus. Eu não dependo dos meus familiares, eu não dependo dos meus amigos. Eu dependo do Senhor, Pai. E essa seja a nossa oração. A palavra do Senhor também diz que aquele que quer renovar a sua aliança com Ele, se examine a si próprio. O que é se examinar, Mateus? É de fato se arrepender e dizer: Jesus, eu não consigo parar daquele vício, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de fofocar, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de pecar, Pai. Mas eu sei que se eu se arrepender, Pai, eu sei que se eu se entregar para você essa noite, o Senhor vai me limpar, vai me renovar, Pai. Eu não consigo sozinho, Pai, mas através da cruz eu vou conseguir. Sabe por que Satanás tem raiva de você? Porque ele não tem mais essa oportunidade que você tem essa noite. Ele tem inveja de você, tem raiva, ele quer ver você morto, porque ele não pode mais se arrepender. Ele está condenado, porque Jesus triunfou sobre ele na cruz. Quando você pensar: mas eu não tenho nada, eu sou um derrotado, lembre-se, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para adorar-te. Você pode declarar isso? Vim para dizer: meu rei é meu amado, totalmente amável, totalmente digno. Mateus, eu briguei com meu pai, com a minha mãe, eu briguei com a pessoa que está do meu lado, e a gente acha que é normal isso. Você tem a oportunidade agora de um ato de aliança. Pode deixar a função. De trocar o cálice com essa pessoa. Mateus, e você não sabe? Não, eu sei sim. Não há nada na cruz que não possa ser resolvido. Pegue esse cálice, engula esse orgulho e vai trocar com essa pessoa. Mateus, eu não tenho nada, mas eu quero demonstrar o meu amor por essa pessoa. Troca esse cálice. Quem sabe você não diz eu te amo, mas agora é um ato de atitude de amor, dizendo: nós celebramos a Cristo juntos. Se você quer dizer eu te amo, diga eu te amo. Se você comece agora, não deixa para amanhã o que você pode dizer hoje. totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Uma pessoa que ama, ela contagia o ambiente, assim como uma pessoa que não ama. Exaltado nas alturas, Glorioso nos céus, humilde vieste à terra que
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me. vim para dizer Pai, nessa noite como igreja, que és meu Deus, nós queremos se arrepender, Pai, totalmente amado, de todo orgulho, Pai, totalmente digno. que a inocência possa voltar para o nosso coração, Pai. Espírito Santo, a Tua palavra diz que aqueles que querem entrar no reino do céu precisam ser como crianças, Pai. Uma criança brinca, mas dali 5 minutos eles estão brincando de volta já, Pai. Tira todo orgulho do nosso coração, Pai. Tira essa maldição de pecado dos nossos corações, Pai. Perdoa a Tua igreja brasileira, Pai, que tem sido altiva, orgulhosa, Pai, que age por interesse, Pai. Nessa noite nós queremos orar como igreja, Pai, pedindo perdão das nossas iniquidades, Pai. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que o Teu amor reine entre nós, Pai. Que a Tua verdade reine entre nós, Pai. Nós não temos tempo para perder com ressentimento, com mágoas. Nós somos curados porque os curados curam, Pai. que eu pudesse te Sim, Jesus. Sim, Jesus. Mesmo desanimados, perseveramos, Pai. Porque a perseverança, ela vai gerar frutos douradouros, Pai. Espírito Santo, toda raiz da amargura, toda raiz do mal, nós damos uma ordem essa noite. Saia em nome de Jesus. Reine com o amor do nosso meio, Rei do amor, Rei da paz, Emanuel, o Deus conosco. Nós te amamos, Jesus. Eterno Rei, Nós te amamos. exaltado nas alturas, Que a vontade para cear, glorioso, ter o Teu tempo, o Teu relacionamento com o Espírito Santo agora. humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Obrigado, Espírito Santo. vim para
Obrigado, Jesus, porque hoje eu posso dizer de fato: eu sou livre em Ti. Totalmente digno. Nós somos livres em Ti, Jesus. Para mim, Nós somos livres, papai. vim para adorar-te, Livre, papai. para prostrar-me, vim Hoje o nosso espírito declara: Abba, Pai. Pai, meu Pai. totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para mim, Jesus. Obrigado, Jesus. Se levante aplaudindo o Senhor Jesus, glorificando. Celebre a Jesus. Deixa eu te deixar uma frase. Olha para a pessoa que está do teu lado assim. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Não seja uma pessoa assim, não, mas é que você não sabe. Você não, só se arrependa. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Amém? Se assente, nós já vamos para casa. Contar provas, conta no argumento, né? Daí. Amém? Dia 8, 9 e 10 de agosto nós vamos ter um encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, bem, glória a Jesus. Sábado que vem eu vou buscar na casa. Não tem desculpa. Tem o pré-encontro com Deus. Amém? Mateus, eu tenho um compromisso, alguma coisa assim, ó. O Lula vai te visitar. Aí você está liberado. Tem gente que não quer a visita dele, né? Amém? Mateus, eu não tenho condição de pagar R$180 para o encontro com Deus, dia 8, 9 e 10 de agosto. Não se preocupe, venha falar conosco. Esses custos vão ser só para alimentação, para o alojamento. Vai ser uma sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã, tá? Mas você precisa fazer o pré-encontro. Você precisa, é muito importante. Por quê, Mateus? Porque você precisa entender o que é um encontro com Deus. Sabe por que às vezes você está aí, está ouvindo isso, você está... Porque você não entende o poder do encontro com Deus. Eu vou repetir, olha a palavra, o encontro com... Quando você marca um encontro com a sua esposa, com o seu marido, com alguém, ou um encontro para um trabalho, ou qualquer, você não fica com expectativa, né? Imagine com o Criador do universo, o Senhor dos Senhores. Amém? Sábado que vem às 8 horas temos o primeiro pré-encontro aqui na igreja. Eu vou deixar também quer dizer, não, só se você precisar mesmo. Se você precisar, você vem falar comigo. Eu te mando o pré-encontro gravado. Amém? Estenda a sua mão para sua casa. E alguns estão perdidos. Onde é que é minha casa? Meu Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Se há alguém enfermo no nosso meio, que seja curado agora, Pai. Se há alguém enfermo nas nossas casas, que seja curada agora, Pai. Se há miséria, se há destruição, se há contenda, nós anulamos todas as forças de Satanás da nossa casa, Pai. E que o teu amor reine no nosso meio, Pai. Que o teu poder, que a tua graça, que a tua misericórdia reine no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que quando nós pisar dentro da nossa casa, nós não ficamos angustiados ou ansiosos para sair de lá, porque há só contenda, mas sim que nós amamos estar no nosso lar sagrado, Pai, e que a nossa família, Pai, ame estar no nosso meio, Pai.
Que assim seja, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus Pai, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus, e que a salvação dele e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.